E agora você já está convidado a conhecer um pouco mais sobre a rotina e as funções de um pároco. No expediente paroquial de hoje, nossa equipe conversou com o padre Carlos Henrique, que administra a paróquia São Pedro de Alcântara, em Brasília. Vamos acompanhar. A paróquia São Pedro de Alcântara foi erigida no ano 1974, no governo de Dom José Newton, que era devoto de São Pedro de Alcântara, e por ocasião da criação da paróquia, então o primeiro pároco, o padre José Gália, já falecido, acolheu a sugestão do arcebispo da época e, então, começaram a construir essa devoção em torno a São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, da época do Império, e que continua, né, sendo padroeiro, é claro. Nós temos a padroeira principal, que é Nossa Senhora Aparecida. De tal forma que este ano, né, agora a paróquia vai fazer 47 anos de ereção. Eu estou como pároco da paróquia São Pedro de Alcântara. Ser pároco é ofício eclesiástico, que comporta uma série de responsabilidades administrativas e sacramentais. Isso requer também que o padre pároco tenha em conta a sua vida espiritual, que dá o tempero, o gosto de toda a vida sacramental e administrativa. Além das missas, que bem sabemos, confissões, todos os dias atendo, calculando por mês, eu atendo aí mais ou menos 150 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. As visitas aos hospitais, aos enfermos, também nas casas. Temos também o trabalho de ir aos cemitérios, todos os dias. Não acontece todos os dias de irmos, mas 2, 3 vezes por semana nós somos solicitados para a celebração das exéquias. Essas duas realidades, né, então, dos sacramentos e das coisas administrativas, eu tenho comigo que ela tem a sua razão de ser e não se torna uma realidade que atrapalha o ministério, porque tem aí aquela realidade do chamado que Deus fez e que, então, o padre corresponde no ofício assumido como pároco. Então, todas essas realidades são feitas em espírito de oração. Então, nós temos as pastorais, que de fato são como que as mãos e os pés da vida em comunidade, pois os trabalhos vão se desenvolvendo a partir de homens e mulheres comprometidos com a fé, na vivência da fé na comunidade paroquial.
nas diversas pastorais, catequese, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, apostolado, pastoral da saúde, mas uma coisa que, assim, na nossa paróquia, assim, bonita, que as pessoas, de fato, se comprometem com as causas sociais, estão dispostas a ajudar aos irmãos, tantos irmãos e irmãs necessitados, em todos os sentidos, né? Especialmente nas questões materiais, né? Nós, como paróquia, temos um centro social, e nesse centro social temos parcerias, né, com a OAB e com um projeto chamado Mão Amiga, que acolhe, dá formação, educação, uma escola que acolhe crianças de 4 anos para cima. E que a gente, então, vai acompanhando também com aquilo que é possível da parte da paróquia, porque também esse projeto assume uma grande parte de todo esse processo educativo. Além disso, todo o atendimento que nós, como paróquia, procuramos fazer, ajudando, de uma forma ou de outra, outras paróquias, via o ASAB, que é uma instituição da Igreja Católica de Brasília, da qual eu estou como presidente, e então, acaba que eu conjugo essas duas realidades, aproveitando a estrutura da paróquia, e então, a OASAB, que já é conhecida, porque existe desde a época da fundação, é concomitante à fundação da Arquidiocese de Brasília, e que são obras de assistência e serviços sociais da Arquidiocese de Brasília. Eu paro, fico pensando, e na oração também, e vejo que a graça de Deus sempre à frente, me motivando para colocar a minha vida e o sacerdócio que é de Cristo, do qual eu participo, em prol do crescimento humano, espiritual, dos que aqui participam.